Você já sentiu aquele frio na barriga antes de tomar uma decisão importante, com a dúvida constante de e se os outros não gostarem? Ou talvez já tenha se pego paralisado pela ideia de falhar e ser julgado. Eu sei como isso se sente e não é nada fácil. Mas, e se eu te dissesse que esse medo que você sente pode ser a chave para a sua liberdade e sucesso? Neste vídeo, vamos explorar como a pressão do julgamento dos outros pode ser, na verdade, um trampolim para o seu crescimento pessoal. Vamos conversar sobre como podemos transformar o medo de ser julgado em uma ferramenta poderosa para a ação. Porque, no fim das contas, o medo é apenas uma sensação temporária. A única coisa que realmente tem poder sobre você é o quanto você decide agir diante dele. Agora, imagine uma vida onde o medo de ser criticado ou rejeitado não tem mais o controle sobre as suas decisões. Imagine o que você poderia conquistar se começasse a viver para si mesmo, não para agradar aos outros. Aqui, você vai aprender a superar essas barreiras e dar o primeiro passo para a verdadeira liberdade. Assista até o final para descobrir como quebrar a cadeia do medo e como fazer o julgamento dos outros se tornar o maior impulsionador da sua vida. Prepare-se para mudar sua forma de pensar e agir, porque sua transformação começa agora. Escreva nos comentários o que mais tocou seu coração neste vídeo. O medo de ser julgado. A primeira barreira do sucesso. O medo de ser julgado é uma barreira invisível que muitas vezes nos impede de avançar. Quantas vezes você já sentiu o coração acelerar antes de tomar uma decisão importante, simplesmente porque imaginou o que os outros iriam pensar? Esse medo, que parece intransponível, é como uma corrente invisível que nos prende ao chão, afastando-nos de nossas verdadeiras potencialidades. Quando nos deixamos consumir pela opinião alheia, começamos a duvidar de nossa própria força e capacidade. Mas, no fundo, essa dúvida não é nossa. Ela é imposta por um julgamento que não faz parte da nossa essência. Esse medo de ser julgado aparece muitas vezes nas situações que mais importam. Já percebeu como ele se infiltra nos momentos de tomar decisões significativas, como se fosse um intruso nos fazendo hesitar? E na maioria das vezes, a sensação que fica é a de uma paralisia, como se o simples ato de avançar fosse uma grande transgressão. Esse receio de ser criticado ou mal interpretado nos leva a buscar a aceitação de outros em detrimento da nossa própria autenticidade. Quando estamos no fundo desse medo, começamos a nos perder. Estamos, na verdade, trocando nossa essência por uma expectativa que não nos pertence. Agora, imagine por um momento, e se você não fosse mais escravo desse medo? E se, ao invés de se preocupar com o julgamento alheio, você escolhesse viver sua vida de acordo com seus próprios termos? Esse é o ponto de virada. Ao perceber que o julgamento dos outros não define sua capacidade, você começa a ver a liberdade que existe em ser quem você realmente é. A opinião dos outros deixa de ser uma ameaça e passa a ser apenas uma onda no mar das suas decisões. Porque, no fim, a única opinião que verdadeiramente importa é a sua própria. O segredo para superar esse medo está em dar o primeiro passo em direção à sua autenticidade. Quando você começa a agir com coragem, sem se importar com o que os outros pensam, você quebra uma das correntes mais poderosas que o mantém refém. E ao fazer isso, você cria um novo padrão mental, alinhado com a mentalidade de abundância, onde suas próprias crenças e desejos são os guias para a sua vida. Cada ação que você toma a partir desse novo lugar é um ato de afirmação de quem você realmente é, sem medo de ser julgado. Isso é liberdade. Mas o que acontece quando você começa a agir assim? Uma transformação se inicia. Você começa a perceber que, ao invés de se encolher diante do medo, você se expande.
A autossugestão e a visualização criativa entram em cena. A partir do momento que você visualiza seu sucesso, criando uma realidade que já vive em sua mente, as oportunidades começam a surgir. A vibração positiva que você emite atrai aquilo que está alinhado com seus valores. O medo do julgamento se dissolve e a confiança em si mesmo cresce a cada passo. Imagina por um momento que você tivesse total liberdade para agir conforme seus próprios desejos, sem o peso da crítica externa. O que seria da sua vida? O que você conquistaria? O julgamento dos outros perde força quando você foca no que é realmente importante para você. E mais, ao parar de medir suas ações pelos padrões impostos pelos outros, você começa a viver em verdadeira harmonia com seus princípios. O poder da mente é uma ferramenta maravilhosa e a verdadeira transformação ocorre quando você começa a alinhar sua mentalidade com o seu propósito. A chave para romper essa barreira é entender que a verdadeira liberdade vem quando você se desliga da opinião dos outros e se conecta com sua própria essência. A mente inconsciente começa a agir a seu favor quando você se alinha com seus valores mais profundos. E, à medida que se dedica a viver a vida que deseja, você começa a atrair as oportunidades certas. Aquilo que antes parecia distante e impossível começa a se tornar realidade. A lei da atração, que muitos acreditam ser uma teoria distante, começa a mostrar seu poder de maneira tangível em sua vida. A partir desse momento, o medo não desaparece, mas você aprende a utilizá-lo a seu favor. O medo deixa de ser uma barreira e passa a ser combustível para o seu crescimento. Cada vez que você sente a ansiedade tomando conta, sabe que está prestes a dar um passo grande em direção ao seu verdadeiro eu. Não é mais o medo que controla suas ações, mas a coragem de ser imperfeito e de agir mesmo assim. O processo de evolução pessoal exige coragem, e é essa coragem que molda a sua realidade. Você já se imaginou vivendo uma vida em que o medo de ser julgado não tivesse mais espaço? Esse é o caminho da verdadeira liberdade. Quando você se permite ser quem é, com todas as imperfeições e falhas, você se liberta do controle externo e abraça a sua autenticidade. A mentalidade milionária não se constrói em um dia, mas é fruto de uma escolha diária. A escolha de não deixar que o medo defina sua jornada. A atração de riqueza, oportunidades e realizações começa quando você decide que o único julgamento que importa é o seu. Agora, imagine todo o poder que você possui ao tomar esse controle de sua vida. Ao deixar de se preocupar com a opinião alheia, você começa a manifestar tudo aquilo que sempre desejou. O foco no sucesso, aliado à disciplina e à ação inspirada, será seu guia. Não se esqueça de que a verdadeira transformação começa quando você decide tomar as rédeas da sua própria vida e parar de se preocupar com os julgamentos. Se você está pronto para dar esse primeiro passo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Juntos, vamos seguir rumo ao seu sucesso, sem medo de ser quem você é. Você está pronto para essa mudança? Transformando o medo em motivação, a chave para a coragem. O medo é uma emoção universal. Todos nós já sentimos o peso dessa sensação. Mas o que muitos não sabem é que o medo não precisa ser um obstáculo. Ele pode ser, na verdade, um poderoso aliado. Quando o medo se apresenta, ele traz consigo uma oportunidade disfarçada, a chance de transformar essa energia em motivação. Quando enfrentamos o medo de frente, sem fugir dele, começamos a perceber que ele é, na verdade, um reflexo daquilo que desejamos alcançar. O medo surge não como um sinal de fraqueza, mas como um alerta de que estamos prestes a sair da nossa zona de conforto e dar um grande passo em direção ao nosso crescimento. Já se sentiu completamente paralisado pelo medo?
Esse é o desafio que muitos de nós enfrentamos, especialmente quando estamos prestes a dar o próximo passo em nossa jornada. O medo do julgamento, o medo de falhar, o medo de errar. Esses sentimentos podem ser avassaladores e muitas vezes nos fazem hesitar, questionar nossa capacidade e até desistir. A verdade, porém, é que o medo está tentando nos ensinar algo. Ele está nos dizendo que existe um campo novo à frente, algo que ainda não conhecemos e que pode transformar nossa realidade. É nesse exato momento que devemos parar de hesitar e, ao invés de fugir, decidir agir. Quando você se permite enxergar o medo sob uma nova perspectiva, começa a perceber que ele não é seu inimigo, mas uma porta de entrada para a sua evolução. O segredo está em como você escolhe reagir a ele. Pode optar por ser consumido pelo medo, ou pode decidir usá-lo como combustível para avançar. Cada passo dado com medo é, na verdade, uma vitória, uma demonstração de coragem e força interior. A mudança de mentalidade ocorre quando você começa a usar o medo para se impulsionar, em vez de deixá-lo estagnar sua vida. Aqui entra a magia da transformação. O medo, quando bem direcionado, pode ser a maior fonte de motivação que você já teve. Quando você aprende a dar voz ao medo, mas a continuar andando na direção do seu objetivo, começa a entender o poder da ação inspirada. Cada movimento, cada passo dado é um pequeno ato de coragem. E é nessa coragem que mora a chave para o sucesso. Você pode sentir medo e, ainda assim, seguir em frente. Cada um de nós tem dentro de si o poder de transformar qualquer obstáculo em um trampolim para o sucesso. Pense em uma situação da sua vida em que o medo quase o impediu de agir. O que você faria se tivesse superado esse medo mais cedo? Quando você olha para trás e percebe as oportunidades que deixou passar por medo, começa a perceber o quanto essas barreiras invisíveis nos limitam. Mas há uma boa notícia: nada é permanente. O medo não tem o poder de paralisá-lo, a não ser que você permita. O primeiro passo para transformar o medo em motivação é reconhecer que ele é apenas uma sensação momentânea, não uma verdade absoluta. Assim como um atleta treina para superar seus limites, você também pode treinar sua mente para superar o medo. O processo é o mesmo: prática constante e ação. A mente é incrivelmente poderosa, e o que você acredita ser possível será exatamente o que você atrairá para a sua vida. Quanto mais você se desafiar a agir, mesmo com o medo, mais o medo perderá sua força sobre você. A ação, nesse caso, não é a ausência de medo, mas a capacidade de seguir em frente mesmo com ele. À medida que você começa a agir com coragem, a sensação de inadequação vai se dissipando. Você começa a perceber que o medo é uma emoção passageira, que não tem poder de moldar sua vida. É na ação que você encontra a verdadeira força. E à medida que vai superando os medos, novas oportunidades começam a se apresentar, porque você começa a vibrar em uma frequência mais elevada. O foco no sucesso e na visualização criativa ajudam a criar uma realidade onde o medo não tem mais poder de parar você. É interessante perceber como o medo, quando transformado em motivação, cria uma energia completamente nova dentro de nós. Você já experimentou a sensação de ter superado um grande medo? A sensação de que algo dentro de você mudou para sempre? Isso acontece porque, ao agir com coragem, você abre um caminho para a manifestação de seus desejos mais profundos. O medo deixa de ser um obstáculo e se torna um combustível que alimenta sua jornada. Essa é a verdadeira transformação pessoal. O medo de falhar, de errar, de ser rejeitado. Todos esses são apenas fantasmas criados pela nossa mente. Quando você começa a tomar decisões baseadas no desejo de crescer e não no medo de falhar, a sua realidade começa a mudar.
O poder de reprogramação mental está em sua capacidade de transformar os pensamentos negativos em forças motivadoras. E isso, meu amigo, é o verdadeiro segredo do sucesso. Quando você começa a acreditar no impossível e a tomar a ação necessária, você começa a ver o impossível se tornar possível. Por fim, lembre-se de que, ao transformar o medo em motivação, você não está apenas avançando em direção aos seus objetivos, mas também criando um novo padrão de vida. Você se torna alguém que age com confiança, mesmo diante das adversidades. E nesse processo, você atrai mais riqueza, mais oportunidades e mais sucesso. O poder da mente é ilimitado, e quando você decide usá-lo para o bem, não há limites para o que você pode conquistar. Se você está pronto para dar esse passo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo transformador. Vamos juntos, com coragem, rumo ao sucesso. A força de ser vulnerável. Como a exposição pode te libertar? A vulnerabilidade, muitas vezes vista como fraqueza, é na verdade uma das maiores forças que podemos possuir. Quando nos expomos, quando mostramos nossas fraquezas e medos, há um poder profundo que se revela. Parece contraditório, não? Somos ensinados a esconder nossas imperfeições, a mostrar apenas nossa melhor versão, mas é na nossa fragilidade que está a verdadeira força. Ao aceitar e revelar a nossa vulnerabilidade, criamos uma conexão verdadeira com os outros e, mais importante, conosco mesmos. E é nesse espaço de exposição que as grandes transformações acontecem. Já reparou como muitas vezes nos sentimos tentados a esconder nossos erros, falhas ou inseguranças? Nos sentimos obrigados a colocar uma máscara de perfeição, como se isso fosse a chave para a aceitação. Mas o que acontece quando a máscara cai? Quando decidimos ser honestos conosco, quando mostramos ao mundo nossas partes mais vulneráveis, a magia acontece. A vulnerabilidade não só nos liberta das expectativas externas, mas também cria um espaço para o autoconhecimento e a cura. Ao mostrar nossa verdadeira essência, estamos permitindo que o amor próprio floresça. Ao longo da vida, muitas vezes nos vemos em situações onde o medo da rejeição e do julgamento nos impede de sermos quem realmente somos. A exposição, nesse sentido, pode ser um desafio enorme, mas também é um caminho para a verdadeira liberdade. Ao sermos vulneráveis, deixamos de viver com o peso da perfeição que, no fundo, só nos aprisiona. Em vez de tentar ser algo que não somos, a vulnerabilidade nos permite ser humanos, com todas as nossas imperfeições, e ainda assim ser amados e aceitos. Acredite, ao se expor, você se torna mais forte do que jamais imaginou. A vulnerabilidade é, de fato, uma força que nos permite viver de maneira mais autêntica e profunda. Quando deixamos de esconder nossos sentimentos e emoções, estamos abrindo um caminho para a cura e a transformação. A dor e o medo que sentimos ao nos expor são naturais, mas são exatamente esses sentimentos que nos permitem crescer. Lembre-se, quem se expõe e se permite ser vulnerável não está mais preso a padrões ou expectativas externas. Está livre para ser quem é, sem medo de ser julgado. É interessante perceber que a verdadeira força não está em esconder nossas fraquezas, mas em aceitá-las e integrá-las. Quando você se permite ser vulnerável, a conexão que você estabelece com os outros é mais genuína, mais profunda. As pessoas não se conectam com a perfeição, mas com a humanidade. E ao mostrar sua vulnerabilidade, você cria um espaço para o entendimento, a empatia e o apoio. É nesse espaço de honestidade que você começa a experimentar a verdadeira liberdade emocional e mental. A exposição das nossas emoções e inseguranças não só nos fortalece, mas também abre portas para novas possibilidades. Quando paramos de esconder quem somos, o mundo ao nosso redor começa a mudar. As oportunidades aparecem,
As relações se tornam mais verdadeiras e o medo do julgamento diminui. A mentalidade de abundância surge quando você decide parar de esconder sua verdadeira essência. Ao se expor ao mundo com autenticidade, você começa a atrair aquilo que realmente deseja. A liberdade, ao final, vem da aceitação de si mesmo e do próprio processo de transformação. E ao longo desse processo, você começa a perceber que a vulnerabilidade não é um sinal de fraqueza, mas uma prova de coragem. Se permitir ser vulnerável é um ato de força e confiança. Quando você se expõe, está dizendo ao universo: eu sou suficiente como sou. Essa aceitação de si mesmo é o primeiro passo para a verdadeira transformação. Ao abraçar quem você realmente é, com todas as suas imperfeições, você começa a criar um campo vibracional positivo ao seu redor. E é dessa vibração que a manifestação de sua realidade começa a acontecer. Imagine a liberdade que você sente quando deixa de lado o medo de ser rejeitado, o medo da crítica, do julgamento, da desaprovação. Ao nos permitirmos ser vulneráveis, ao expor nossas fraquezas, encontramos uma forma de viver sem as amarras das expectativas alheias. A vulnerabilidade é uma chave poderosa que abre as portas para a autossugestão positiva, que molda a nossa realidade. Quando nos permitimos ser quem realmente somos, com todas as nossas falhas e virtudes, começamos a viver de acordo com a verdadeira lei da atração, atraindo tudo o que está alinhado com nossa essência. A exposição é uma jornada que começa com um simples passo: o passo de se permitir ser quem você é. Não há mais necessidade de esconder ou disfarçar, porque a verdadeira força está em viver com autenticidade. Cada ato de vulnerabilidade é uma declaração de amor próprio e confiança. Quanto mais você se expõe ao mundo, mais você se liberta das correntes da perfeição e da aceitação externa. E é nesse espaço de liberdade que você encontra sua verdadeira força, aquela que já estava dentro de você o tempo todo. Por fim, lembre-se: ser vulnerável não é ser fraco. Pelo contrário, é uma demonstração de coragem e autoconfiança. Quando você se expõe ao mundo com a sua verdade, você libera um poder imenso. A atração de oportunidades e a manifestação do sucesso começam quando você abraça a sua verdadeira essência. Então, que tal dar esse passo agora? Se você está pronto para viver com mais autenticidade, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar essa jornada de transformação e autoconhecimento. Vamos juntos liberando nossa verdadeira força interior, enfrentando o julgamento. O caminho para a autenticidade. Enfrentar o julgamento é um dos maiores desafios na busca pela autenticidade. Durante toda a nossa vida, somos bombardeados por expectativas externas, seja de familiares, amigos, sociedade ou até mesmo de nós mesmos. A pressão para se encaixar em um molde, seguir regras e atender padrões muitas vezes obscurece nossa verdadeira essência. A pergunta é: como podemos ser fiéis a nós mesmos quando o mundo ao nosso redor insiste em nos moldar de uma maneira que não condiz com quem realmente somos? A resposta está no poder da escolha. Você tem o poder de decidir se vai continuar se deixando influenciar por essas vozes externas ou se vai começar a ouvir sua própria. Já se pegou tentando se encaixar em um padrão que não refletia sua verdadeira essência? Ou talvez tenha sentido uma pressão imensa para seguir um caminho que não era o seu, simplesmente para ser aceito ou reconhecido? A sensação de estar perdido, desconectado de quem você realmente é comum.
Mas ao aceitar o julgamento dos outros, você perde uma parte importante de si mesmo. Quando nos baseamos no que os outros pensam, começamos a viver uma vida que não é nossa. É como se estivéssemos usando uma máscara, escondendo nossa verdadeira identidade, apenas para agradar os outros. Isso, por mais confortável que possa parecer em um primeiro momento, nos distancia da felicidade genuína. Agora, imagine um cenário diferente. Em vez de seguir o que os outros esperam de você, você decide seguir sua própria verdade. É claro que o julgamento virá, e é claro que será desconfortável. Mas a verdadeira libertação começa quando você percebe que, ao viver de acordo com seus próprios princípios, você não precisa mais temer o julgamento. A autenticidade não se trata de agradar a todos, mas de agradar a si mesmo. Quando você escolhe ser fiel à sua essência, o julgamento dos outros começa a perder força, porque você não depende mais dele para definir seu valor. Você começa a perceber que, ao seguir sua própria verdade, atrai a verdadeira aceitação e respeito, não dos outros, mas de si mesmo. O caminho para a autenticidade não é fácil. A pressão para se conformar é grande e, muitas vezes, o medo de ser julgado nos impede de tomar as decisões mais importantes da nossa vida. No entanto, é justamente nesse momento de desconforto que você começa a perceber a importância de ser fiel a si mesmo. A primeira vez que você se permite ser autêntico, é como se estivesse se libertando de um peso que carregou por muito tempo. A sensação de leveza e liberdade que vem com essa escolha é indescritível. E, embora os julgamentos ainda possam surgir, eles não têm mais o mesmo poder sobre você. Você passa a entender que a sua autenticidade é o que mais importa, e nada mais tem o poder de diminuir isso. A autenticidade traz consigo uma incrível sensação de paz interior. Quando você começa a viver de acordo com seus próprios princípios, percebe que está criando uma vida alinhada com a sua verdadeira essência. A pressão para agradar aos outros diminui, e você começa a perceber que a verdadeira aprovação vem de dentro. A sua mente começa a vibrar em uma frequência diferente, mais elevada, atraindo pessoas e situações que estão em sintonia com quem você realmente é. Nesse espaço de autenticidade, as oportunidades começam a se apresentar de forma natural, porque você está alinhado com a sua verdadeira essência. Ser autêntico significa abandonar a necessidade de validação externa. Ao seguir seus próprios princípios e viver de acordo com seus valores, você não precisa mais se preocupar com o que os outros pensam de você. A autenticidade é uma poderosa ferramenta de autossugestão. Quando você se permite ser quem você realmente é, a sua vibração começa a mudar. O medo do julgamento se dissolve e a autoconfiança cresce a cada passo. E à medida que você começa a se afastar da necessidade de aprovação externa, você percebe que o único julgamento que importa é o seu próprio. Essa mudança de perspectiva tem o poder de transformar a sua realidade. Ao aceitar sua autenticidade e se libertar do medo do julgamento, você começa a atrair oportunidades e pessoas que estão em sintonia com quem você realmente é. Isso não significa que os desafios desaparecerão, mas sim que você terá a força interior necessária para enfrentá-los com confiança. O medo do julgamento deixa de ser uma ameaça e se transforma em um impulso para continuar sendo fiel a si mesmo. E assim, você cria uma vida mais plena, mais verdadeira e mais alinhada com seus maiores desejos. A vida se torna mais colorida e vibrante quando você decide viver de acordo com a sua verdadeira essência. Ao abraçar sua autenticidade, você não só se liberta das correntes do julgamento, mas também começa a viver com mais propósito e intenção. A mente, antes cheia de dúvidas e medos, começa a se alinhar com a mentalidade de abundância. Você começa a visualizar uma vida mais rica em oportunidades,
mais rica em experiências que ressoam com sua verdade. E à medida que segue esse caminho, você começa a perceber que a única coisa que sempre esteve faltando foi a coragem de ser quem você realmente é. O julgamento dos outros, que por tanto tempo o impediu de viver sua verdade, começa a perder seu poder. Ao focar no sucesso pessoal, você se conecta com uma energia que é sua e de mais ninguém. O medo de ser julgado perde seu espaço na sua vida e, em seu lugar, surge a confiança em sua capacidade de seguir seu próprio caminho. O poder de atrair oportunidades começa a se manifestar naturalmente, porque sua vibração está alinhada com aquilo que você deseja. E ao fazer isso, você se torna uma inspiração para os outros que, assim como você, estão buscando a coragem de ser autênticos. Agora, você está pronto para caminhar em direção à autenticidade sem medo do julgamento. Quando você faz essa escolha, não está apenas se libertando das expectativas dos outros, mas criando uma nova realidade para si mesmo. Lembre-se, a única opinião que realmente importa é a sua. Se você deseja mais liberdade, mais sucesso e mais autenticidade em sua vida, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar essa jornada de transformação. Juntos, vamos aprender a viver sem medo do julgamento e conquistar a vida que realmente merecemos. O julgamento não define você. Como libertar-se das opiniões dos outros? Todos nós já passamos por isso. A sensação de que nossa identidade está sendo moldada pelas opiniões de outras pessoas. Seja no trabalho, entre amigos ou nas redes sociais, estamos constantemente sendo avaliados, observados, medidos. E por mais que tentemos ser autênticos, a pressão externa pode nos fazer questionar nossa verdadeira essência. A grande verdade, no entanto, é que o julgamento dos outros não define quem você é. O que os outros pensam de você é apenas um reflexo das próprias inseguranças deles, não um reflexo da sua capacidade, valor ou caráter. Você já se sentiu como se estivesse agindo de acordo com o que os outros esperavam de você, e não com o que realmente desejava? O julgamento constante pode nos fazer perder nossa própria voz. E ao longo do tempo, começamos a nos afastar do nosso verdadeiro eu, tentando agradar aos outros, buscando aprovação. Mas a realidade é que quando vivemos para agradar a outros, nunca estamos vivendo para nós mesmos. Essa constante busca por aceitação nos impede de ver a verdade. Você é suficiente exatamente como é, sem precisar da validação de ninguém. O segredo para se libertar do julgamento dos outros está em entender que a opinião deles é apenas uma ilusão. Cada pessoa vê o mundo através de suas próprias lentes, e o que ela pensa de você diz muito mais sobre ela do que sobre você. Quando você internaliza essa verdade, começa a perceber que as críticas externas não têm o poder de abalar sua confiança. Isso não significa que você se tornará insensível ou indiferente, mas sim que, ao invés de buscar aprovação, você passará a buscar a aprovação interna, baseada na sua própria visão de si mesmo. A prática da autossugestão é um passo importante nesse processo. Ao reprogramar sua mente, você começa a ouvir mais sua própria voz do que as vozes externas. A cada pensamento positivo, você fortalece a autoconfiança e, assim, o julgamento dos outros se torna cada vez mais irrelevante. A mente, quando treinada para acreditar em sua própria grandeza, começa a atrair oportunidades e situações que alinham com essa visão. E o melhor de tudo, ao liberar-se do julgamento externo, você começa a viver uma vida mais autêntica, alinhada com seus próprios valores e desejos. Imagine como seria a sua vida se você não se importasse mais com a opinião dos outros. O medo de errar, de ser mal interpretado ou de ser rejeitado desaparece. Isso não significa que você deixará de aprender com os outros ou de buscar feedback construtivo. O que isso significa
é que você passa a ser menos influenciado pelas críticas destrutivas e a agir de acordo com o que realmente importa para você. A verdadeira liberdade vem quando você percebe que sua identidade não pode ser moldada por ninguém, a não ser por você mesmo. A verdadeira força vem quando você decide viver de acordo com seus próprios princípios, independentemente do que os outros pensam. Isso exige coragem, principalmente quando nos vemos cercados por vozes críticas. Mas ao decidir viver sua verdade, você se alinha com a lei da vibração. A sua energia começa a refletir a confiança e a autenticidade, e é essa vibração que atrai para você o que é verdadeiramente importante: as pessoas certas, as oportunidades certas e a abundância que você merece. Quando você se liberta das opiniões externas, se abre para uma vida de possibilidades ilimitadas. Liberar-se do julgamento dos outros também significa abandonar a comparação. A comparação é uma armadilha sutil, mas poderosa, que nos impede de ver nosso próprio valor. Quando começamos a comparar nossa jornada com a de outras pessoas, perdemos de vista o que é único em nós. Cada um tem seu próprio caminho, suas próprias lutas e suas próprias vitórias. Ao abandonar a comparação e focar no seu próprio processo de crescimento, você começa a descobrir a verdadeira liberdade. Viver sem se importar com o que os outros estão fazendo ou pensando. Essa liberdade é alcançada quando você começa a se ver através dos seus próprios olhos, não dos olhos dos outros. Quando você entende que o julgamento deles não tem o poder de moldar quem você é, começa a agir com confiança. Esse processo de autossugestão, de reprogramação mental, fortalece sua mente e cria uma mentalidade milionária, onde a crença em seu potencial é inabalável. Você começa a perceber que a única pessoa que pode definir seu valor é você. E ao fazer isso, atrai para sua vida as oportunidades que estão em total alinhamento com sua visão de sucesso. Ao longo desse processo de transformação, você perceberá que o julgamento dos outros deixa de ser uma preocupação. Você vai perceber que, à medida que se dedica a viver sua verdade, a pressão para se encaixar nos padrões e expectativas alheias vai desaparecendo. A energia que você antes gastava tentando agradar aos outros agora é direcionada para a construção da vida que você realmente deseja. E quando você começa a viver alinhado com seus próprios valores, a paz interior se torna sua base, e o mundo ao seu redor começa a refletir essa tranquilidade. Finalmente, lembre-se, o julgamento dos outros não define quem você é. Você é mais do que capaz de criar uma vida de sucesso, felicidade e realização, sem precisar da aprovação de ninguém. A verdadeira chave para a liberdade emocional e mental é viver de acordo com quem você realmente é, não de acordo com o que os outros esperam de você. Se você está pronto para liberar-se de tudo isso e começar a viver a vida que merece, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar essa jornada de autoconhecimento e transformação. Vamos juntos criar uma vida autêntica e próspera. A coragem de ser imperfeito, aceitando o medo, como parte do processo. A busca pela perfeição é uma armadilha que todos nós, de alguma forma, já caímos. Vivemos em uma sociedade que exalta a imagem de um eu ideal, alguém sem falhas, sem erros, sempre com tudo sob controle. Porém, essa busca incessante por ser perfeito nos priva da verdadeira liberdade. Quando aceitamos nossa imperfeição, estamos dando o primeiro passo para a verdadeira coragem. A coragem não está em ser perfeito, mas em ser genuíno, mesmo diante de nossas falhas e medos. E é nessa aceitação que o crescimento real começa a acontecer. Imagine por um momento que você não precisasse mais esconder suas falhas, seus erros ou suas inseguranças. E se, ao invés de vê-los como algo que precisa ser corrigido,
você começasse a enxergá-los como parte natural do seu processo de evolução. Todos nós cometemos erros, e essa é uma das maiores verdades da vida. Mas o que realmente importa é como reagimos a esses erros. Em vez de nos envergonharmos, devemos aprender com eles. A falha não é o fim, mas um convite à reflexão, ao aprendizado e ao autodescobrimento. Quando você começa a aceitar sua imperfeição, algo mágico acontece. Você começa a se libertar da pressão de ser perfeito. O medo de errar deixa de ser um bloqueio e se transforma em um motor para a sua evolução. Cada erro, cada falha, torna-se uma oportunidade de aprendizado. E ao agir com essa mentalidade, você cria um ciclo de crescimento contínuo. A verdade é que ninguém chega ao sucesso sem antes falhar, sem cometer erros ao longo do caminho. O segredo está em como você encara esses erros e os usa para se impulsionar. A coragem de ser imperfeito é, na verdade, um ato de autocompaixão. Quando você se permite ser imperfeito, você se liberta da busca incessante por uma perfeição inatingível. Você começa a aceitar sua jornada, com todas as suas dificuldades, erros e vitórias. A mentalidade de abundância entra em cena quando você vê a vida como uma série de oportunidades de crescimento, e não como um jogo de erros e acertos. Cada passo, cada escolha, contribui para o seu desenvolvimento. Aceitar a imperfeição é aceitar que a vida é um processo, não um destino. Quando você entende que o medo de falhar não precisa controlá-lo, começa a perceber que a verdadeira força vem quando você abraça a possibilidade de errar. O medo não desaparece, mas a sua relação com ele muda. Em vez de evitá-lo, você aprende a usá-lo como combustível para a ação. O medo de ser imperfeito torna-se o motor que te empurra para frente, que te impulsiona a tentar novamente. Cada erro é uma oportunidade para ser melhor, mais sábio, mais forte. Quando você abraça essa mentalidade, o medo perde sua força. A aceitação da imperfeição é também uma questão de autoconhecimento. Quando você aceita quem você é, com todos os seus defeitos e qualidades, começa a se libertar da pressão externa. A comparação com os outros perde seu poder. Cada pessoa tem sua própria jornada e cada erro que você comete é único e valioso. Não há razão para se comparar com os outros, porque você está exatamente onde precisa estar para aprender o que precisa aprender. A autossugestão, nesse caso, é uma ferramenta poderosa para criar uma mentalidade de aceitação e amor próprio. Quando você para de lutar contra a sua imperfeição, começa a perceber que há uma beleza única nela. Cada falha, cada erro contribui para a construção do seu caráter. A verdadeira força vem de dentro, da coragem de ser vulnerável e de se expor sem medo do julgamento. Quando você aceita suas imperfeições, começa a agir com mais confiança, porque não está mais preso ao medo de ser inadequado. Você se torna mais flexível, mais aberto às oportunidades e mais disposto a aprender. O processo de se permitir ser imperfeito é também um processo de autoaceitação. Ao abraçar quem você realmente é, sem tentar agradar a todos ou seguir um padrão externo, você começa a atrair as oportunidades certas. A mentalidade milionária não é apenas sobre conquistar riquezas materiais, mas sobre entender o valor da autenticidade e da autossuficiência emocional. Quando você aprende a aceitar suas falhas e limitações, você se torna mais resiliente, mais capaz de lidar com os desafios da vida. A verdadeira riqueza vem quando você se liberta da necessidade de ser perfeito. É importante lembrar que o medo de ser imperfeito não define quem você é, e muito menos o seu valor. O que realmente importa é como você lida com esse medo. Ao decidir que a perfeição não é o objetivo, mas a evolução constante, você se libera para viver uma vida mais autêntica e satisfatória.
A cada passo dado, com medo ou não, você está avançando em direção ao seu melhor eu. O sucesso não é a ausência de falhas, mas a capacidade de aprender e crescer com elas. A coragem de ser imperfeito é, de fato, a coragem de ser humano. Não há nada mais poderoso do que reconhecer que você não precisa ser perfeito para ser digno de sucesso e felicidade. Quando você se permite ser imperfeito, você começa a atrair para a sua vida as pessoas e oportunidades que realmente ressoam com sua essência. Então, se você está pronto para dar esse passo e viver com mais coragem e autenticidade, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar a jornada de transformação. Vamos juntos, celebrando nossas imperfeições e criando a vida que realmente merecemos. Quebrando a cadeia do medo. Como o julgamento pode ser seu maior impulsionador? O medo é uma emoção poderosa e muitas vezes ele surge nas situações mais desafiadoras. Mas e se eu te dissesse que o medo, em vez de ser um obstáculo, pode ser exatamente o que você precisa para avançar? O julgamento dos outros frequentemente nos paralisa, nos impede de dar o próximo passo, nos faz questionar nossa capacidade e até nossa coragem. Porém, se você olhar para esse julgamento de uma nova perspectiva, verá que ele pode se transformar no maior impulsionador da sua vida. Em vez de vê-lo como um inimigo, você pode começar a usá-lo como combustível para a ação. Já parou para pensar que muitas vezes o que nos impede de agir não é o medo em si, mas a forma como interpretamos o julgamento dos outros? O que as pessoas vão pensar de mim? Será que estou pronto para enfrentar essa crítica? Essas perguntas, se não forem controladas, podem paralisar nossas ações. Mas o que você ainda não percebeu é que o julgamento, por mais desconfortável que seja, é uma oportunidade de crescimento. Quando você começa a encarar o medo do julgamento como um aliado, ele deixa de ser uma ameaça e se transforma em um sinal de que você está no caminho certo. Pense em um momento da sua vida em que o medo de ser julgado o impediu de agir. O que você fez? Ficou paralisado, adiando a ação, ou encontrou a força para seguir em frente apesar do medo? Esse é o ponto de transformação. Ao invés de ceder ao medo e ao julgamento, você pode optar por usá-los como um motivador. O medo de ser julgado se torna a chave para provar para si mesmo que você é capaz, que o que os outros pensam não define sua jornada. A cada passo que você dá, mais forte e mais confiante você se torna. O julgamento externo só tem poder sobre você quando você permite que ele tenha. Quando você toma a decisão de viver de acordo com sua própria verdade, sem se preocupar com a opinião alheia, você começa a criar um novo padrão de vida. O medo deixa de ser um obstáculo e a ação se torna seu maior aliado. Cada vez que você escolhe agir, mesmo diante da crítica, está quebrando uma corrente invisível que o mantém preso. Você se liberta da pressão de agradar aos outros e começa a viver de acordo com seus próprios desejos e intenções. Ao longo da sua vida, você certamente já enfrentou situações em que o medo do julgamento se tornou uma força a ser superada. Mas o que acontece quando você decide que nada, nem mesmo o julgamento dos outros, será capaz de impedir o seu crescimento? Quando você muda sua perspectiva e vê o julgamento como uma oportunidade de reafirmar sua determinação, você começa a perceber que ele tem o poder de te impulsionar para frente, em vez de te puxar para trás. O julgamento deixa de ser um bloqueio e se transforma no combustível para a sua evolução. Essa mudança de mentalidade é fundamental para quebrar a cadeia do medo. Quando você começa a perceber que o julgamento dos outros é apenas uma reflexão das inseguranças deles, você se liberta da necessidade de agradar a todos. A sua força interior começa a crescer.
e o medo do julgamento perde o poder de controlar suas ações. O segredo está em continuar agindo, continuar acreditando em si mesmo, mesmo quando os outros tentam fazer você duvidar. O medo é uma energia que você pode canalizar para a sua evolução, e o julgamento dos outros é uma prova de que você está saindo da sua zona de conforto, indo além, crescendo. Quanto mais você age com coragem, mais você se conecta com sua verdadeira essência. O medo de ser julgado começa a se dissipar quando você decide que sua vida, seus sonhos e seus objetivos são mais importantes do que a opinião dos outros. A verdadeira liberdade vem quando você escolhe ser fiel a si mesmo, não importa o que os outros digam. E à medida que você se torna mais autêntico, mais autoconfiante, você começa a atrair para a sua vida tudo o que é alinhado com a sua verdadeira vibração. O julgamento dos outros perde seu impacto, pois você agora tem uma forte conexão com o seu próprio propósito. Liberar-se do medo do julgamento é um processo de crescimento contínuo. A cada passo que você dá em direção ao seu verdadeiro eu, mais você percebe que o medo não tem mais o poder de pará-lo. O segredo está em continuar a agir, mesmo quando a dúvida tenta entrar em sua mente. A autossugestão e a visualização criativa são ferramentas poderosas nesse processo. Elas ajudam a reprogramar sua mente para que você se concentre no sucesso, na realização e na atração de oportunidades, em vez de se preocupar com o que os outros pensam. O julgamento que você teme hoje pode, na verdade, ser o catalisador para o seu sucesso amanhã. Quando você se expõe ao julgamento e decide agir de qualquer forma, você está dizendo ao mundo que está pronto para crescer, para aprender e para se tornar a melhor versão de si mesmo. O medo de ser julgado não é mais uma força paralisante, mas um impulsionador da ação. E a cada vez que você dá um passo, mesmo com o medo, você fortalece sua confiança e se aproxima mais do sucesso. O que os outros pensam não tem mais importância, porque você está focado no que você pode realizar. Por fim, a maior lição aqui é simples. O julgamento não define quem você é, a menos que você permita. Quando você decide que nada, nem mesmo o medo ou o julgamento dos outros, vai impedir o seu progresso, você se liberta. A verdadeira liberdade vem quando você age com confiança, sabendo que o único julgamento que importa é o seu. Então, se você está pronto para usar o julgamento como um combustível para o seu sucesso, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar essa jornada de autossuperação. Vamos juntos aprender a transformar o medo em nossa maior força. Agora que você passou por essa jornada de autodescoberta e superação do medo, chegou o momento de colocar tudo isso em prática. O medo de ser julgado não tem o poder de definir quem você é, a menos que você permita. O que os outros pensam sobre você diz mais sobre eles do que sobre você. E quando você começa a viver de acordo com a sua verdade, sem se preocupar com o julgamento alheio, a verdadeira liberdade começa a florescer. A grande chave aqui é agir. O medo vai sempre existir, mas ele não pode mais controlá-lo. Cada passo dado em direção ao seu sonho, por mais pequeno que seja, é uma vitória sobre o medo. Você tem o poder de criar a sua realidade, de se libertar das correntes do julgamento e de viver a vida que você realmente merece. Agora, pergunto a você: o que está impedindo você de dar o primeiro passo? O que você vai fazer a partir de agora para quebrar a cadeia do medo e conquistar a vida que deseja? A hora de agir é agora. Escreva nos comentários o que você vai fazer para superar o medo do julgamento e começar a viver a sua verdade. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo transformador e clique no link do primeiro comentário fixado para um e-book que vai te ajudar ainda mais nesta jornada.
Vamos continuar juntos, superando o medo, alcançando o sucesso e vivendo a vida que realmente merecemos.